Nós vamos então dar início às nossas atividades e primeiramente nós vamos convidar a Thalita para declamar um poema. Boa noite a todos. O poema se chama Eu Vi Deus, de Luana Galoni. Eu vi Deus ontem no ônibus. Ele entrou descalço, estava vendendo bala. Achei estranho Deus aparecer assim. Estava muito sujo, cabelo então nem se fala. Agora vê, logo Deus, que semana passada eu vi cantando num show todo aprumado. Que anteontem estava dançando com saia rodada. E no mês passado estava lá na cadeira da faculdade sentado. Deus era preto e estava cursando psicologia. Achei afrontoso, típico de Deus, que hoje mesmo me apareceu no espelho pela manhã quando eu chorava. E o que eu acho mais gozado, veja bem, é que Deus, meio sem forma, meio sem contorno, cabe em mim e cabe no outro. E ainda cabe num áudio de 3 minutos que uma amiga me mandou de outro estado. Ele cabe numa sinfonia de orquestra, numa sanfona bem afinada e nos berros da minha mãe. Eu vejo Deus em tudo. E se não vejo, é porque não enxergo. E se não ouço, é porque não tenho ouvidos. E se não o sinto, é porque morri. Mas acho que até consigo ver Deus depois de morto, até depois de vivo, até depois que ele desceu do ônibus sem vender nenhuma bala e me deu um sorriso. Queria entender essa coisa do espírito, de ser muitos, de ser um, dois e ninguém, de transcender o tempo e de ser ao mesmo tempo vendedor de bala, meu espelho e mulher com saia rodada. E depois de todos esses desvaneios que escrevi, enquanto o ônibus Deus dirigia, pensa só, que louco seria, que revolução se daria se por um surto ou poesia a gente entendesse que Deus mora em mim e também mora no outro. Gratidão. Meus amigos, é com muita alegria que nós estamos recebendo mais uma vez em nossa casa nosso amigo Rogério Delarco, da cidade de São José do Rio Preto. O Rogério trabalha lá na Associação Espírita Allan Kardec e tem proferido palestra em toda a nossa região, atendendo aos convites que as casas espíritas formulam, e ele tem incansavelmente levado a mensagem espírita para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. É com muita alegria que nós o recebemos. Boa noite. É uma grande alegria estarmos juntos e desejamos que a gente possa aproveitar bastante esse tema, essa reflexão de hoje. Nós tivemos domingo agora, o Dia dos Pais, uma comemoração dos homens, mas que vale às vezes a reflexão. Vamos deixar de lado a comemoração e vamos pensar na importância da reflexão. E o tema da noite é justamente esse: como ser melhores pais. E tem uma criatura que tem alguma coisa para nos ensinar, que é José da Galileia. Quem que é José da Galileia, pessoal? Pai de Jesus, pai físico de Jesus, pai de Jesus aqui na terra. Então nós vamos ver se a gente aprende alguma coisa com ele. Quando esse tema foi sugerido, foi para o Dia dos Pais, e eu não gosto muito de comemoração de Natal, de aniversário,
E fiquei meio assim. Mas quando eu tive a oportunidade de entrar em contato com esse texto, é um texto de 4 ou 5 parágrafos, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. Eu fiquei impressionado com a capacidade do Emmanuel, porque a gente esquece a capacidade dos espíritos superiores. A gente vive a rotina do dia a dia. E quando a gente analisa esse livro, Levantar e Seguir, que tem lá um item, José da Galileia, o poder de síntese e a capacidade de fazer com que a gente entenda as coisas, impressiona. Eu diria mais, arrepia. E, quando a gente fala de José, pouca coisa nós sabemos. Para vocês terem uma ideia, a última vez que se fala de José no Novo Testamento é quando Jesus tinha 12 anos de idade e estava pregando ou discutindo numa sinagoga. José e Maria vão correndo, entre aspas, para salvar Jesus, que ali estava, e levá-lo de volta para casa. É a última vez que o José aparece na Bíblia. Mas, em Mateus, no capítulo 1, e projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Aqui começa a história de José na Bíblia. E quando a gente analisa isso, a gente pensa, se o anjo do Senhor, que a gente entende no Espiritismo ser espírito superior, pediu para José não temer Maria, pessoal, é porque José temia Maria. Vocês concordam? Senão, não tem porquê o anjo do Senhor falar isso. José tinha medo no casamento, de estar junto com Maria. Percebe? E o anjo vem recomendar. E aí eu fiquei pensando, eu sou casado há uns 25 anos. Eu fiquei pensando, durante o sono, 25 anos atrás, um espírito superior vem com aquele clarão, Rogério, filho do Abilinho, receba a Angélica como esposa. E eu acordar assustado, né? Tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade. E pensar, ela vai vir grávida, porque Maria é virgem, o pai é o Espírito Santo. Será que é mesmo? Será que ela não tem um outro? Será que ela ainda não gosta desse outro e quando eu sair para trabalhar ela não vai se encontrar com ele? Hoje em dia é tão difícil criar criança. Será que esse pai não poderia ajudar, pelo menos financeiramente? Aqui eu vou tocando, né? Vejam os pensamentos que não seriam diferentes de ninguém aqui de nós. E que nós vamos ver que em José era totalmente diferente. Vamos começar com o capítulo do livro. Aqui, o Emmanuel, a figurinha, quando aparecer, é que é o livro. José da Galileia foi homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Pessoal, José era um espírito de luz. A primeira coisa que Emmanuel está falando. Por mais que o Evangelho não fale nada quase dele, o que ele fez foi perdido. Não é que José só foi pai ali e sustentou. José era um vulto profundamente espiritual. E ele segue. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Falência das criaturas. Todos nós reencarnamos, quando chegamos no plano espiritual, puxa, podia ter feito mais, podia ter ajudado mais lá na sopa, podia ter ajudado na evangelização, podia ter sido mais paciente, podia ter deixado de pensar só em mim. Falência das criaturas.
José não teve isso. Ele veio e cumpriu a função dele. Mas qual a função dele primordial àquela época? Aquela época, mulher não criava criança sozinha. Não tinha. Mulher não trabalhava. Hoje em dia, se a mulher quiser ter um filho sozinho, ela tem. E às vezes se dá até melhor do que casada. Antigamente não podia. A mulher traía, o que acontecia com ela? Apedrejada. Ou seja, morria, era pena de morte, na época de Jesus. Então, sem a presença do homem, Maria não poderia conceber Jesus. Essa é a importância de José maior. Ele foi fundamental para que Jesus pudesse desempenhar sua atividade aqui na terra. Pessoal, nós temos o mesmo compromisso de José e Maria quando nós estamos lá no plano espiritual. Quando a gente vai reencarnar, nós fazemos um programa espiritual. E a gente sabe quem vai ser os nossos filhos. Quem serão os nossos pais, que nós temos que ajudar, cuidar. Nós sabemos quem nós vamos casar. É um programa. Pode ser que a gente concorde ou discorde, mas isso está lá. Olha a pergunta 334 do Livro dos Espíritos. Olha o que os espíritos superiores respondem a Kardec. O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja passar. Então, a paternidade, a maternidade, os cuidados que os avós vão devotar aos seus netos, as cuidadoras das crianças, tudo isso está programado. Assim como José estava para vir receber Jesus. Uma vez que eu tenho essa programação, eu preciso focar minha vida nisso. Mas não é o que a gente faz. As nossas prioridades são outras. São o que a gente vai chamar aqui de prioridades materiais. O primeiro objetivo nosso é o trabalho, é ganhar dinheiro para se sustentar, tem dinheiro para comer e dinheiro para gastar. Com viagens, com a compra do carro, com a reforma da casa, com o eletrodoméstico, o dinheiro que eu vou guardar para aposentadoria. De forma, meus irmãos, que nós passamos todo o tempo do dia pensando nas coisas materiais. E perdemos o foco da real necessidade de estarmos aqui na Terra, que são os valores espirituais. Vejam que nós fazemos isso hoje, mas Jesus, 2000 anos atrás, percebeu que os judeus eram iguais. Olha essa passagem aqui, Mateus capítulo 6. Jesus recomenda a nós, votuporanguenses, riopretenses, cidadãos do mundo de hoje e lá da Judéia. Olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Vejam, pessoal, ele não está falando para a gente parar de trabalhar e querer fazer caridade. Ele está falando que estas coisas são secundárias às coisas que a gente precisa fazer de verdade. Quando a gente deixa o foco da nossa vida nisso, pode ser que a gente esteja perdendo tempo aqui na Terra de crescer e de evoluir. Nós entendemos que a coisa mais importante que a gente tem é desempenhar bem o papel que cabe a nós na obra de Deus. José veio para ser carpinteiro e o pai de Jesus na terra. Essa função foi só dele, não tinha outra pessoa para fazer. O fulano vai ser motorista. O outro bilionário da tecnologia lá nos Estados Unidos.
o outro é jogador de futebol famoso, a outra é cozinheira, o outro é advogado. Qual é meu papel? Esse que eu estou desempenhando. Eu tenho que fazer a coisa bem feita, porque eu estou participando da obra de Deus. Se eu faço a coisa pela metade, eu não estou dando um exemplo, e estou influenciando mal as pessoas que me cercam. Talvez ser pais, seja a prioridade máxima. Para os avós, por exemplo. A gente ouve às vezes os avós, não, o neto eu vou estragar. Não pode estragar o neto, gente. A gente não ouve os avós falando isso. Não, já criei meu filho, agora vou estragar meu neto. Eu quero só aproveitar ele. Não podemos. Nós vamos precisar ajudar na criação. Faz parte. E o pai e a mãe precisam focar nisso. Pai e mãe que não podem, vão delegar esse cuidado a outros. Às vezes cuidadores. Às vezes nas escolas, as professoras. A responsabilidade das professoras. Profissão muito pouco valorizada. Então, assim como José, nós estamos aqui para isso. Se eu vou fazer um bolo, eu tenho que fazer o melhor bolo que eu posso fazer. Se eu vou limpar uma casa, eu vou limpar da melhor maneira possível. Porque eu estou desenvolvendo dentro de mim valores espirituais. Força de vontade, humildade, paciência, às vezes, na solidão do trabalho. E estou influenciando quem está do meu lado. Agora, meu filho vê que eu faço as coisas de qualquer jeito, que eu não trabalho, que eu vivo para me divertir. Esse é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos. Na doutrina espírita, pessoal, nós entendemos que pai é quem cria. A gente usa isso para brincar, às vezes, com algum colega. Então, a gente vê o nosso amigo com um filho bonitão e fala, nossa, que filho lindo, é a cara da tua esposa. Não deve ser teu, não. Ela deve ter pulado a cerca. Mas não se preocupa, pai é quem cria. Os homens brincam muito com isso. E é uma realidade. Aquele que tem o papel de educar, seja num relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, o pai que sustenta só financeiramente, o outro que não é o pai biológico, mas participa da criação, devemos fazer com o nosso melhor a todo momento. José fez isso. E fez isso de uma maneira diferente que eu faria. Não sei se vocês também. Sem questionar a Deus. Sem querer saber de nada. E sem reclamar. Porque ele estava ali para atender Maria e Jesus. Vejam que não é fácil. No nosso casamento a gente enfrenta muito isso. A nossa vontade. O outro tem que se submeter ao que eu quero. José é diferente, é um espírito iluminado. E veio trazer essa mensagem que a gente consegue desfrutar através do espírito do Emmanuel. Na doutrina espírita, espalhado por toda a obra de Kardec, ele vem nos explicar que existem duas coisas que impedem que a gente seja feliz de verdade. Quem sabe, pessoal? Quais são as coisas que impedem que a gente seja espírito perfeito? Quem me fala? Quais são os dois defeitos? Pronto. O pessoal estuda aqui em Divaldim. Meu Deus do céu. Toda a obra de Kardec. Pode procurar. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Céu e Inferno. Quando a gente se despoja do egoísmo e do orgulho, nós vivemos melhor. Sem tanto sofrimento que existe no nosso planeta de prova e expiação. De forma que, quando eu estou sofrendo, eu tenho que pensar onde que eu estou sendo egoísta e orgulhoso. Devemos avaliar isso no relacionamento, casamento, noivado, namoro, relacionamento profissional, relacionamento aqui no centro. Estou infeliz? Vamos procurar.
no problema dentro de mim. Porque se eu depender do outro para ser feliz, senta. Senta porque pode ser que não seja. Nessa encarnação, em outra. A solução tem que surgir de dentro da gente. E não é diferente na paternidade e na maternidade. O pai, a mãe, que tem o orgulho exagerado, ele vai querer sempre ser ouvido, ser respeitado, visto pelos outros como um bom pai, como uma boa mãe, ser elogiado, ditar as regras, orientar. Quando a gente é respeitado, nós nos sentimos bem. Puxa, que gostoso, eu quero voltar lá naquele lugar. O fulano é tão bom, ele fala bem de mim. Quando a gente é criticado, nós nos sentimos mal. Vejam que Jesus não tinha o quesito orgulho. Ele não se preocupava com a opinião das pessoas que viviam com ele lá 2000 anos atrás. Por quê, pessoal? Porque ele sabia da incapacidade das pessoas que viviam com ele. Não tinha ser espiritual como ele. E Jesus não tinha orgulho. Páscoa judaica. Jesus acamado pelo povo. Ele vai a Jerusalém, como era a tradição da época. Ele já tinha vindo fazendo as curas, os milagres, a multiplicação dos pães, andando sobre as águas. Todos em Jerusalém, que era a maior cidade, estavam aguardando a presença de Jesus. Muitos diziam, é o Messias. Antes de entrar na cidade, ainda em frente aos muros, ele chama 2 discípulos e diz a eles, desçam naquela aldeia e tragam uma cria de uma jumenta que está lá no outro lugar tal. Pessoal, os 2 discípulos desceram, o que eles encontraram lá? O jumentinho. Pegaram o jumentinho e trouxeram para Jesus. Né? Olha a dupla vista de Jesus. Né? Ele estava num lugar e viu em outro. Né? A mediunidade de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, mutado num jumentinho. Acompanhado por quem? Quem que acompanhava Jesus? Nossa, Jesus chegou. O governador da Galileia foi receber. Os doutores da lei. Os romanos que eram a nobreza lá da época. Quem que acompanhava Jesus, pessoal? Hã? O povo, né? Os pobres. As prostitutas. Os leprosos. Os pobres e humildes de coração. Esse era o povo que acompanhava Jesus. Porque Jesus não tinha casa. Jesus não tinha carro. Jesus não tinha nada. E ele era acompanhado por aqueles que eram afim dele. Quando ele chega lá no Sinédrio, onde os doutores da lei, com as suas roupas, com os seus livros, com o seu ouro, eles começam a dar risada de Jesus. E esse que os nossos grandes profetas disseram que viriam para libertar o povo judeu do jugo romano. E começam a dar risada de Jesus. Vejam que Jesus não era orgulhoso. É o contrário. Ele é o exemplo vivo de que, ao invés da gente querer se exaltar, nós devemos nos humilhar. Quando a gente faz isso, nós somos mais felizes. E na paternidade e maternidade não é diferente. Porque quando o nosso filho não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, nós começamos a criticá-lo. Como que pode ser? Eu fiz tudo por ele. Como que ele não me ouve? Eu desejaria que ele estivesse numa outra condição. Essa
condição de crítica vai levar a um pensamento, a um magnetismo, a uma energia negativa para o filho. E vai trazer as dificuldades maiores no lar. Então vejam que quando a gente valoriza o espiritual, nós vamos deixando para trás as necessidades que são físicas. Vejam esse caso aqui. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um pai com um grau acentuadíssimo de ansiedade, insônia e estado de nervo que vinha prejudicando inclusive a sua saúde física. Esse pai, próximo dos 30 anos, na pandemia, teve uma grande perda financeira. E ele vinha há 2 anos trabalhando com afinco dia e noite para recuperar o padrão. Qual a queixa dele no centro espírita? Eu não consigo dar aos meus filhos o que eu gostaria. Eu gostaria que eles estivessem estudando numa escola tal, particular, fazendo cursos tais. Eu gostaria que eles estivessem na escolinha de natação, de inglês. Eu gostaria de dar um plano de saúde melhor para que ele pudesse cuidar da saúde. Vejam, pessoal, uma pessoa em desespero, que quando a gente olha, a gente fala, puxa vida, que belíssimo pai, né? Fazendo de tudo pelo outro. Mas o problema é que, quando a gente se compara com o outro, e a gente se compara só nos valores materiais, ter uma profissão, ser bem-sucedido na carreira, comprar tal coisa, fazer a cirurgia tal pela estética, são coisas materiais. Fica difícil porque a gente está se afastando de Deus e o sofrimento aumenta. E eu passo a negar a Deus, e eu não aceito. Porque eu sou orgulhoso, porque eu queria ver que as pessoas me vissem como um bom pai. E eu deixo de me perdoar. E aí os problemas de saúde vêm, e vêm a piorar as coisas. Então, quando a gente entra no caminho do bem, nós valorizamos outras coisas. Podem reparar que a angústia vem quando nos comparamos com os outros. Puxa, o jardim dele é tão verdinho, comprou outro carro, está viajando de novo, e eu aqui trabalhando duro, e eu não tenho aumento, e eu não tenho férias, e o dinheiro não dá nem para pagar a comida. Olha a comparação. Né? Nós não nos comparamos com espíritos superiores. Eu estou na casa espírita desde que nasci, né, Divaldinho? Divaldinho me viu pequeno e me pegou no colo. Pegou? Nunca vi na casa espírita alguém falar que queria a vida do Chico Xavier. 4h30, 5 horas acordava para preparar a comida dos irmãos. Tinha lá não sei quantos irmãos, 9 irmãos, não sei. Não me recordo, mas eram muitos. A mãe faleceu. Quem que ajudava o pai a cuidar? 6 horas saía para trabalhar, a pé. Não tinha carro, não tinha ônibus. Andava até lá a fazenda onde ele trabalhava. Trabalhava o dia inteiro até 6 horas da tarde. Voltava para casa, arrumava as coisas de casa, dependia dele. O pai também ficou doente uma época. Né? Centro espírita. Psicografia, 1h30, 2, 3 horas da manhã. Ia para casa dormir para acordar depois de 2, 3 horas. Essa é a vida do Chico Xavier. E aí a gente fala, não, Chico, não vai embora, não desencarna não, fica mais um pouquinho com a gente. Né? Coitado do Chico, gente, tá bom. Já fez o que tinha que fazer. Nós não nos comparamos a ele. Os nossos desejos são materiais. E nós vamos deixando para trás, vai passando. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70. Daqui a pouco nós estamos para morrer e não fomos atrás disso. Né? Então, esses valores são importantes passar para os nossos filhos. A gente não exige dos filhos fazer caridade.
exige que estude, que tire nota boa, que passe na faculdade, que arrume um emprego bom. A fazer caridade, não. Malemar fala para o filho ajudar o irmãozinho. A gente fala, se não brigar, tá bom. Não é assim que a gente faz? Estamos errados, precisamos mudar isso. Vejam na mensagem de Emmanuel. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, José da Galileia nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. Fulano, teu filho é bom de bola. Está com 10 anos de idade, ele já joga com os moleques de 14. Está na escolinha tal, ele faz gol todo fim de semana. Teu filho é um craque, fica de olho. Você tem que levar ele para São Paulo. Veio o olheiro do Corinthians ver. Os amigos se elogiam. Fulano, você está indo bem com o teu filho, você está educando, você está fazendo ele estudar. Olha o orgulho. Aí, o pai se sente no auge. E acontece sempre com a gente. Quando nós estamos no auge, alguma coisa acontece, para que a gente aprenda a humildade. Coisa que José não precisou. Ele não precisou aprender nada. Ele era humilde. Ele era carpinteiro. Embora Jesus, aclamado, o Messias, o maioral, o único, o enviado, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Porque ele é conhecedor da vida eterna. Ele sabe os valores verdadeiros. Ele sabe por que a gente está aqui. E nós precisamos nos atentar a isso. Quando a gente se atenta a isso, o nosso foco muda. Pessoal, o segundo item que devemos trabalhar. Ser pai e o egoísmo. Sabemos que somos espíritos inferiores. E que espíritos inferiores sofrem. Para não sofrer, precisamos parar de ser egoísta. E se pararmos de ser egoístas, seremos espíritos superiores e felizes. Fácil. A primeira coisa que a gente tem que parar de fazer. Exigir que os filhos façam do jeito que a gente quer. Temos que lembrar que os filhos têm o livre-arbítrio deles. Sempre que a gente exigir que eles façam a nossa vontade, pode ser que a gente está tirando a liberdade. Aqui um parêntese fundamental. Vamos colocar um parêntese bem grande aqui. A função dos pais na Terra é educar. Se eu tiver que dar bronca no menino, dê bronca no menino. Colocar a menina de castigo, castigo. Sentar, orientar, conversar, participar da educação é obrigação na lei dos homens e na lei de Deus. Não podemos fugir disso. Mas quando a criança cresce e vira adolescente, quando a criança está numa idade adulta inicial, e infelizmente nós vemos isso, pais querendo mandar na vida dos filhos de 40, 50 anos de idade, não é verdade? Né? Estamos sendo egoístas. Estamos querendo que o outro faça a nossa vontade. E esse espírito que está aí, nosso filho, ele está nosso filho. Ele não é nosso filho. Em outra encarnação pode ter sido minha esposa, teu marido, teu pai, teu patrão, senhor, você era escravo e ele era senhor. É espírito que às vezes tem uma evolução muito maior que a tua. Ele está seu filho. Nós temos que respeitar isso. Vejam, o menino está nas drogas. Obrigação dos pais, sentar, conversar, dialogar, levar no médico.
temos que fazer uma internação psiquiátrica, eu devo ajudar. Mas se ele está nisso, cabe a mim respeitar o livre-arbítrio. Porque senão eu estou indo contra Deus. Porque Deus deu o livre-arbítrio para ele. Aí eu começo a pensar mal do meu filho, envio um pensamento ruim, lei de ação e reação, recebo a coisa ruim para mim. Me sinto mal. Estou brigado com ele, estou mal e brigado com Deus, porque eu não respeito Deus. Como é que pode dar certo? Então, para que eu possa ajudar o meu filho, eu tenho que estar bem. E tenho que aceitar as decisões que ele toma na vida. Por pior que seja a decisão que ele tomou, é o melhor que ele pode fazer nesse momento. Pode ser que daqui a um mês mude. Sei lá, que ele abandone as drogas. Mas agora, hoje, é o melhor que ele tinha para fazer. Eu tenho que respeitar isso. Porque a gente não pede para um filho de 7 anos pegar o carro, ir na padaria, comprar pão, para fazer um misto quente em casa. Nós sabemos que o filho de 5, 7 anos não dirige, que ele não liga fogão, que ele não sabe mexer com dinheiro. O melhor que ele faz é brincar com o carrinho em casa. Mas os filhos que têm problemas, a gente exige que ele faça. Temos que respeitá-lo. É muito comum a gente tentar influenciar na vida profissional, qual trabalho fazer, em que cidade morar, que tipo de relacionamento ter. Não, esse relacionamento homoafetivo não, aqui em casa não, na nossa família não. Nós queremos decidir por ele. Com quem casar? Lembram de Shakespeare, Romeu e Julieta? Foi em 1500 que ele escreveu. As duas casas lá, agora eu não me lembro o nome das famílias, eram brigadas e os filhos não podiam namorar. Na verdade, os filhos não podiam ter amor. Não era nem namorar na época. Eles não podiam se amar. E quando a família tira o amor, o que vem? Tragédia. Não é uma tragédia? E a gente fica exigindo isso dos nossos filhos. Não, você casa com quem quiser, menos com aquela fulana, pelo amor de Deus. Estamos tirando a liberdade da pessoa. Quando a gente passa por um sofrimento, e sempre que se trata dos filhos, o sofrimento é grande. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe, quem é vó sabe. A gente quer puxar para a gente o problema, tirar do filho. Nós temos que aceitar a situação do filho. O Espiritismo dá um nome nisso que vocês já ouviram. Chama resignação. Resignação é aceitar o sofrimento daquele momento. Não deixar cair em depressão. Aceitar a dificuldade. Mas não é só isso. É uma aceitação ativa. Eu vou seguir em frente. Eu tenho fé em Deus. Tudo passa. Nada é para sempre. Um dia será melhor. Se eu trabalhar hoje e agir diferente, amanhã será melhor. Nós não temos dúvida disso. Mas parece que na hora da dificuldade a gente recua. É a disciplina. É vir no centro. Não dá para ouvir pela internet. Tem que frequentar, tem que tomar passe, tem que conviver. Porque a gente está criando uma psicosfera que nos força a seguir em frente. Senão a gente vive do exemplo errado. O exemplo material. O exemplo da televisão. O exemplo do Facebook, do Instagram. Que deturpam a nossa consciência. Esse senhor, eu tive a oportunidade uma vez de conversar, uma história interessantíssima. Depressivo, internado numa casa de repouso com seus 78, 80 anos. Contou que a vida toda ele e a esposa sonhavam em ter um filho e nunca puderam ter.
já mais idoso, próximo dos 60, conseguiram adotar uma menina. E ele conta que foi a alegria da vida deles. Que eles viveram intensamente os anos junto com a criança. Pessoas simples fizeram de tudo pela menina. Ele fazia hora extra, ela fazia coisa em casa para vender. Deram uma educação excelente para ela. Passou na faculdade em São Paulo. Há 2 anos a esposa faleceu e aumentou a saudade dele, da filha. E ele vai ao centro, mal, com a vontade de ver mais a filha. Contando que ele não queria que ela ficasse do lado dele, mas que viesse mais, ou que pelo menos ligasse para ele, que ele pudesse encontrá-la outras vezes, mas que ele acaba vendo 1, 2 vezes por ano. E aí ele entrou nesse quadro de depressão. Quando a gente analisa isso, pessoal, a gente pensa, puxa, mas que menina, né? Puxa vida, que coisa, que ingratidão com os pais, né? Abandonar o pai de uma forma dessa? Errado. Estamos fazendo a análise errada. Aonde está o problema do nosso sofrimento? No outro ou na gente? Egoísmo. Ele quer a filha do seu lado, mas e ela quer? Se ele tivesse a idade dela, estudando, acabou a faculdade, conseguiu um emprego, arrumou um namorado lá em São Paulo, ele queria vir aqui para morar em Votuporanga com o pai, já envelhecido, que malemar sai de casa. Não. Respeito ao livre-arbítrio. Quando eu respeito, eu fico bem. Se eu não respeito, eu padeço nas doenças. E mais, não sabemos como que foi a outra encarnação. Será que na outra encarnação, ele bonitão, cheio de dinheiro, abandonou a esposa e a família para viver a vida fútil? Quando desencarna, Senhor do céu, de novo abandonei família, me dá mais uma chance, estou aqui no umbral, quero sair daqui, deixa eu reencarnar na solidão, sem família, sem poder ter filho. Reencarna, passa pela dificuldade de não ter filho. Quando supera bem a dificuldade, vem a filha e convive com ela. Quando a prova se faz novamente, não está preparado. Deixa de cuidar de si mesmo. Pessoal, isso não é só com ele, isso acontece com a gente. Nós precisamos ter resignação. A dificuldade vai vir, depende de como a gente vai enfrentar isso. E José era diferente. José era simples, paciente. Ele não seguiu Jesus, mas se Jesus precisasse, ele estava ali. Porque ele entendia que a função dele era essa. Nada de exigência. Porque o amor verdadeiro é amar sem exigir nada do outro. Esse é o amor verdadeiro. E a gente sabe que é tão difícil de praticar. Na parábola do filho pródigo, que é uma parábola que daria para 3 palestras, estou vendo que o Divaldinho já está aqui me cutucando, né? Mas o filho pega a herança dele. O pai não queria dar herança. Fica aqui, filho, fica comigo. Não, vou embora. E o filho gasta toda a herança dissolutamente. O que significa isso? Festas, bebidas, comidas, mulheres, dissolutamente. Lá no Novo Testamento fala. Quando o filho está a se alimentar da mesma lavagem dos porcos, ele lembra que na casa do pai, nem o pior escravo era tratado dessa forma. E ele se arrepende. O que acontece quando ele volta para casa, gente? O pai está de braços abertos para recebê-lo. Quando a gente vai tratar dos nossos filhos, nós temos que ser assim. Nós temos que dar o suporte. Às vezes nós vamos ter que cortar o dinheiro. Mas se o filho se arrependeu,
Temos que estar preparados para ele. Pessoal, toda essa conversa, para a gente entender que não é fácil. Tem um capítulo, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus estava reunido com os seus, nós já sabemos quem são os seus, na casa de Maria. Chega Maria e os irmãos de Jesus lá fora. E alguém vem falar, Jesus, tua mãe está te chamando lá fora, teus irmãos também. Como a dizer, Jesus, estão bravos com você. Aí Jesus fala aquela frase célebre que pouca gente entende. Né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque a nossa família na terra é terrena. E nós estamos aqui para criar uma família espiritual. Às vezes não vai ser possível. Todos temos dificuldade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mostra para a gente que Maria, um espírito de luz, acima de José na hierarquia, teve dificuldade de entender Jesus. Imagina a gente chegar em casa, nosso filho está lá com todos os moradores de rua, dentro da nossa casa, lá na sala da casa. Maria teve dificuldade de entender Jesus. Kardec está falando, não sou eu. Está lá no capítulo 14. Nós temos que nos perdoar. Não adianta a gente ficar se cobrando tanto. Mas daqui para frente eu vou mudar. Porque agora a gente tem o conhecimento. Tantas vezes a gente errou, todos nós. Tantas vezes a gente foi violento. Tantas vezes a gente quis fazer do nosso jeito. Tantas vezes a gente brigou, discutiu, tramou contra o outro. Mas estamos sob o amparo de Deus, de Jesus. E Ele diz que nenhuma ovelha será abandonada. É daqui para frente, o que ficou para trás ficou. E quando a gente prova disso tudo, nós percebemos o que é o amor de verdade. Chico Xavier nos diz, amar sem ser amado, sem esperar recompensa alguma. Porque eu não me frustro, eu compreendo o outro, estou ali para apoiá-lo. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estarmos juntos novamente. Obrigado, Divaldinho, Luiz Antônio. Boa noite.